noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a Nossa Senhora, nossa mãe, a mãe da Igreja, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde, ok? Hoje, gente, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo, e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nós vamos encerrar o terceiro livro da Bíblia, que é o livro do Levítico, tá? Nós já lemos, aí nós já percorremos o Gênesis, nós já percorremos o Êxodo, e agora, hoje, com a graça de Deus, vamos encerrar mais um livro da Bíblia, que é o livro de Levítico, ok? Não é um livro fácil, ok? Não é. O livro do Levítico é um pouco complicado, porque tem muitas leis, não é? Que, inclusive, eram para os judeus, não é? Os judeus consideravam muitas coisas como puro e impuro. Então, nós já vimos aí nas aulas passadas que muita coisa os judeus consideravam impuros, né? Os alimentos, alguns alimentos, a carne de porco, por exemplo, e algumas coisas também que para nós hoje não tem nada a ver, que é a mulher quando está menstruada, não é? E outras coisas, o cadáver de um morto, eles achavam que era impuro, e várias outras coisas que no Novo Testamento não tem nada a ver com a gente, tá? Isso aí era uma lei para aquela época, para os judeus. Questão do sangue, não podia doar sangue. Tudo nós já vimos aí nas aulas passadas. Então, se você quiser, é só acompanhar aí as nossas aulas passadas, tá? Hoje, com a graça de Deus, eu quero encerrar com você a conclusão do livro do Levítico, que é muito bonita. A partir do capítulo 26 do Levítico. São 27 capítulos. Então, hoje nós vamos encerrar falando dos dois últimos capítulos, 26 e 27 do livro do Levítico, tá? E é uma conclusão que Deus ele coloca para Moisés e para o povo de Israel. Lembrando que o contexto do livro do Levítico, gente, é a caminhada daquele povo que saiu do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida que Deus havia dado, desde lá de Abraão, Isaac e Jacó, e Moisés era o libertador que levaria esse povo até a entrada da terra. Moisés não vai entrar na terra, por causa lá do pecado, lá da rocha, que nós vamos ver no próximo livro, que nós vamos estudar, o livro de Números, tá? E Josué vai levar esse povo, então, até Canaã. Então, só que ali Deus vai dar os 10 mandamentos para eles, no Sinai, e vai colocar ali para eles a sua lei, tá? Lembrando que essa lei era uma lei provisória até a chegada do Messias, essa aliança, no caso, não uma lei, uma aliança que Deus faz com aquele povo, ok? São tudo alianças provisórias para até preparando o caminho do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, Jesus vai nos dar a nova e eterna aliança através do seu sangue derramado na cruz, ok? Então, gente, por que esse capítulo 26 ele é muito, muito importante? Porque Deus vai falar para o povo das bênçãos e das maldições. Não é que Deus mande maldição, não. Deus é perfeito. Deus é bondade.
Mas nós temos a capacidade, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade. Então, a gente que escolhe a nossa vida. Nosso destino, não existe destino, mas nós fazemos uma escolha entre Deus e ou segue a Deus ou não segue a Deus. Se você segue a Deus, você vai ser abençoado. Se você não segue a Deus, aí você próprio vai se amaldiçoar. Não é que Deus vai te amaldiçoar, tá? É que Deus vai te abandonar. E você ficar abandonado por Deus é como se fosse uma maldição. Entendeu? Porque você vai estar sendo abandonado por aquele que te deu a vida, por aquele que você depende de tudo de Deus para viver, né? Tudo você depende dele, o ar que você respira, tudo. Então, se você escolhe não seguir e não servir a Deus, você mesmo vai se amaldiçoar. Não é que Deus vai te mandar uma maldição, não. Você próprio está se amaldiçoando. A sua vida só vai andar para trás. Entenderam? Então é isso que o livro vai mostrar. Não é que Deus mande maldição, não. É uma escolha que nós fazemos e dependendo da escolha que nós fazemos, não é? Nós vamos atrair ou a bênção ou a maldição para a nossa vida. Não é que Deus vai mandar, a gente mesmo através das nossas escolhas. Então eu quero ler com você esse capítulo 26, tá? Para você entender o que eu estou falando. Então você pode, se você quiser me acompanhar, é o Levítico capítulo 26. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Se você tiver Bíblia de Jerusalém, é na página 198. Se você quiser usar outra Bíblia católica, não tem nenhum problema, ok? Então, Deus começa falando para eles aí. Não fareis, no versículo 1 do capítulo 26. Não fareis ídolos. Não levantareis imagens ou estela, e não colocareis em vossa terra pedras trabalhadas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverencieis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, gente, Deus começa falando aí para eles, para que eles não façam imagens de ídolos. Já fiz um vídeo só sobre isso, gente. Está aí no nosso canal. Por que nós católicos veneramos imagens? Expliquei essa questão aí, um vídeo só sobre isso. Tá? Então, se você quiser, está aí no nosso canal, à sua disposição, para você entender essa questão de imagens do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Está bem claro aí, ó. Não fareis ídolos, entendeu? Então, o que Deus proíbe são imagens de ídolos, que a Igreja Católica nunca fez, ok? Ídolo é um falso Deus, o bezerro de ouro, os Baals lá do Antigo Testamento. Por que Deus está falando isso para eles, gente? Porque eles vão entrar na terra de Canaã. Eles saíram do Egito, que é um país totalmente idólatra, e eles vão entrar na terra prometida, onde os povos ali são idólatras, adoram muitos deuses que são representados por imagens. A gente vai ver no livro de Josué, no livro de Juízes, que são povos totalmente idólatras. Não é? Daqui para frente a gente só vai ver isso. É os filisteus, é os madianitas, é os amorreus, mas é uma infinidade de povos politeístas, ou seja, que adoram muitos deuses. E Deus queria que Israel adorasse um único Deus, monoteísta, entendeu? E Deus é espírito. Como é que você vai representar Deus por uma imagem? Não tem como. Lembrando que estamos num contexto do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o Novo Testamento, onde Jesus se fez carne. Deus se fez homem. Então agora eu posso representar, né, Deus através de uma imagem de nosso Senhor Jesus. Está lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, agora sim, Deus se fez homem. Agora, aqui não. Aqui no Antigo Testamento, Deus é espírito. Como é que você vai fazer uma imagem de Deus? Não tem como. Então, por isso que Deus não queria que o povo fizesse imagem. Tá, gente? Então, a gente vai ver muito isso no Antigo Testamento. Não faça imagem de ídolos, não faça, não se proste diante deles. Tá? Por quê? Eles se prostravam em adoração e achavam que aquele ídolo era o Deus deles. Não tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, mas explico de novo com o maior prazer. Ok?
Então, gente, não tem nada a ver com os nossos santos católicos, que são pessoas humanas. Não tem nada a ver com os ídolos lá dos pagãos do Antigo Testamento. Nós pedimos a intercessão dos santos, mas para nós eles não são deuses. Já expliquei, inclusive, essa questão de veneração, que é latria, que é dulia, né? Adoração é latria, ok? Se você quebrar uma imagem de um santo, você não está quebrando o santo, porque ele ali é só uma representação. Isso tudo eu já expliquei no nosso vídeo, tá, gente? Está muito explicadinho lá no vídeo. Se você não assistiu ainda, assista. E você vai tirar todas as dúvidas sobre essa questão de imagens, que aparece demais no Antigo Testamento, tá? E que não tem nada. Inclusive, o nosso Martinho Lutero não era contra, porque ele conhecia a Bíblia. Isso aí veio, essa questão de imagens veio com os reformadores, discípulos de Lutero. Né? Mas nem o Lutero não era contra imagens. Ele falou: se você quiser usar, usa, se não quiser, não usa. Ele deixava a pessoa a critério da pessoa. E eu falo a mesma coisa. Eu sempre falei isso aqui e falo. Se você não gosta de imagens, tudo bem, a gente respeita. Agora, respeite os católicos que gostam das imagens. Não tem nada a ver com as imagens do Antigo Testamento. Tá bom? Então tá bem claro aí o texto. Ok? Aí o versículo 3 começa a falar das bênçãos que eu tinha falado antes. Tá? Deus falando: se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, ou seja, os meus mandamentos, tá? Aqui também, gente, eu esqueci de falar, não. Eu pulei a questão do sábado, porque eu já estou cansado de explicar essa questão. Né? Deus fala aí para guardar o sábado, os judeus guardam o sábado, nós guardamos o domingo. Já falei também muitas vezes, ok? Por isso que eu pulei. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, e se guardares os meus mandamentos e os praticar, então não é só guardar, não é só decorar os mandamentos, é praticar. Tem gente que decora os mandamentos de cor, mas não é só da boca para fora, é para praticar, senão não adianta nada. Então vos darei as chaves no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se estenderá até a vindima, e esta a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes, e habitareis em segurança em vossa terra. Então, gente, isso aí nós podemos trazer para nós hoje. Deus está dizendo o quê? Se a gente seguir os mandamentos de Deus, não é? Isso aqui não é só para os judeus, isso aqui também é para nós. Se a gente seguir os mandamentos de Deus, Deus vai nos abençoar. Tá? Se a gente não seguir os mandamentos de Deus, Deus não vai nos abençoar. Isso aí vale para nós hoje. Ok? E por isso que o mundo está como está. Né? Por que o mundo está sofrendo como está? Porque não quer seguir os 10 mandamentos. A pessoa quer fazer o seu mandamento. Não. Eu faço o meu mandamento. Né? Eu não acredito em Deus, porque acreditar em Deus você tem que seguir os 10 mandamentos. Como? A pessoa sabe que Deus existe, mas é conveniente para a pessoa não acreditar em Deus, porque aí a pessoa faz o seu mandamento. Eu sigo o meu mandamento. Né? Eu faço da minha vida o que eu quiser, eu faço do meu corpo o que eu quiser, não é verdade? Aí não preciso realmente de nenhum Deus, com certeza. Mas aí, e o depois? A gente tem que pensar a gente lá na frente. Nós não temos só essa vida aqui, nós temos que ver que depois vem o julgamento. E aí? Por isso que a Bíblia fala que no dia que Jesus chegar, vai haver muito choro e ranger de dentes. Por quê? Porque tem muita gente que não quer saber de Deus. Aí depois, infelizmente, vai viver sem Deus. Ok? Então Deus está sendo bem claro aí, não é só para os judeus, não. Estabelecerei a paz na terra. Olha aí, por que a gente não tem paz hoje no mundo? Porque as pessoas não querem seguir os mandamentos. Por isso que nós não temos paz. Né? E dormireis sem que ninguém vos perturbe. Olha aí. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, a espada não passará pela vossa terra, perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Lembrando, gente, que aqui é um contexto do Antigo Testamento, né? Eles tinham aquelas guerras entre os povos, né? Entre um Deus e um outro Deus. Então aqui é como se Deus estivesse realmente guerreando contra outros povos, que é aquilo que eu falei, é o Deus do Antigo Testamento, é o quê? É o povo de Israel contra aqueles povos que tinham vários deuses. Então, era o modo deles de pensar. Né?
que era entre aspas, né, a guerra chamada Guerra Santa, vamos dizer assim. É o Deus, nosso Deus, o Deus de Israel, né, guerreando contra os deuses lá dos outros povos lá. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender o contexto do Antigo Testamento e o contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento a gente já não vê isso. Aí Jesus já fala do amor, Jesus já fala da misericórdia. Né? Lembrando que aqui estamos no tempo do olho por olho, dente por dente. Então Deus entra na cultura desse povo, como eu já expliquei aqui várias vezes. Então, por isso que a gente às vezes se assusta com essa linguagem do Antigo Testamento, ok? Então, mas olha o que Deus fala, que os inimigos, 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança contigo. Então, é tudo promessa de Deus para quem seguir os seus mandamentos. Claro, gente, que a linguagem para nós hoje é totalmente diferente. Hoje você não vai guerrear com ninguém. Qual é o seu inimigo hoje? É o mal, é o pecado e é o demônio. Esses são os nossos inimigos de hoje. Não são pessoas, não. Tá? Não. Nós hoje não podemos pensar mais, né, que nós temos inimigos mesmo, pessoas. Mesmo aquelas pessoas que nos querem o mal, Jesus ensina que a gente deve rezar por essas pessoas. A gente não deve ter inimigos carnais, pessoas. Tá? Os nossos inimigos hoje, o primeiro deles é o demônio, que quer levar a gente para o inferno. Não é? A gente tem que falar português claro. E a gente não pode ter medo da verdade. A gente tem que falar a verdade. Não é? O nosso inimigo hoje é o demônio, não é? O pecado e o mal que existe no mundo. Vamos dizer assim, o mal, gente, que eu estou dizendo é de uma forma, a cultura do mal que eu estou dizendo. Essa cultura aí que não quer saber de Deus, não é? É a cultura mundana que a Bíblia fala. Quando a Bíblia se refere a mundo, não é o mundo que Deus criou, é o mundo do mal. É o mundo do pecado, daquelas pessoas que não querem saber de Deus. Tá? É isso aí que Deus está falando. Mas Deus, desde lá do Antigo Testamento, ele está falando, se você seguir os meus mandamentos, eu vou estar com você, eu vou combater por você. Então você não tem que temer. Então, mesmo que a gente seja tentado pelo mal, pelo demônio, se a gente estiver com Deus e seguir a Deus, os mandamentos de Deus, nós vamos vencer. Nós podemos perder alguma batalha, mas a guerra a gente não perde. Porque somos humanos. Às vezes a gente pode até alguma batalha ou outra a gente perder naquele momento. Quem de nós não perdeu algumas batalhas para a vida? Não é verdade? É um emprego que perdeu, é um ente querido que faleceu, não é verdade? É um casamento que acabou. São batalhas que nós perdemos na vida, mas a guerra nós não perdemos, porque Deus está conosco. Tá? Então é o que ele fala aqui. Se a gente guardar os mandamentos, ele combaterá por nós, voltar-me-ei para vós e vos farei crescer e multiplicar. Confirmarei a minha aliança convosco. Então, gente, aqui no Antigo Testamento, a maioria dos livros do Antigo Testamento, eles falam também da questão da prosperidade, que muita gente gosta muito hoje, né? A gente vê muito isso em algumas, até mesmo igrejas cristãs, gostam muito da tal da teologia da prosperidade, que é do Antigo Testamento, porque eles ainda não tinham uma visão da vida eterna como nós temos hoje. Não estou dizendo que nós não podemos ter bens, que nós não podemos ter um carro, uma casa, não estou isso que eu estou dizendo. Mas você não pode ser apegado a essas coisas e achar que isso é o mais importante, que o dinheiro é importante, né? Que ser rico é importante, não. Mas no Antigo Testamento, como Jesus ainda não tinha vindo para colocar que o mais importante, isso não é o mais importante, que o reino de Deus é o mais importante, como ele diz lá no Evangelho, então tinha sim a teologia da prosperidade. Né? Então a gente vê, já começa a ver aqui. Né? Se você seguir os mandamentos, você vai crescer, você vai multiplicar, não só na parte espiritual, mas também na parte material. E isso não é, vamos dizer assim, 100% errado. Então, eu quero explicar isso para você entender. Deus não é contra você. Deus vai te dar a bênção. Se você seguir a Deus, Deus vai te abençoar. Até mesmo materialmente. Você vai ter
Você vai ter condição de ter um carro, de ter uma boa casa. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Você só não pode ser apegado a isso e você não pode achar que isso é o mais importante da tua vida. É mais importante do que o amor, é mais importante do que a bondade, a caridade, não é? Porque, infelizmente, é o que acontece hoje. As pessoas querem o quê? Acumular, não é? As pessoas aí não quer saber e o amor onde fica. Então, o mais importante não é ter, o mais importante é ser. É o que eu sou, não é o que eu tenho. Eu posso até ter alguma coisa. Se Deus me abençoar, amém, aleluia. Também não vou ficar com inveja do outro. Entendeu? Mas se Deus me abençoou com um bom carro, com uma boa casa, com dinheiro, amém, aleluia. Nada disso é ruim. Agora, eu também não posso ser escravo dessas coisas. Isso não é para mim o mais importante. Isso é para mim viver. Para mim viver de acordo com aquilo que Deus me der. Eu estou satisfeito com o bom ou com o muito. Mas o mais importante é o quê? É o que eu sou. É o que eu faço. É o bem que eu faço para mim e para o outro. É isso que nós temos que entender. Ok? Para a gente não ter uma visão errada dessa teologia da prosperidade que é muito falada hoje. As pessoas hoje querem muito essa teologia da prosperidade, mas não querem saber de penitência. O perigo da teologia da prosperidade é que a pessoa não quer mais fazer penitência. Tá? E a gente tem que fazer penitência, um jejum, dar uma esmola, rezar mais, não é? Então, e essas coisas Deus leva muito em conta. Continuando aí. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga para dar lugar à nova. Aquilo que eu estou falando, tá vendo? Deus está falando que vai abençoar todas as pessoas que seguem os seus mandamentos. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Promessa de Deus, desde o Antigo Testamento. Pois eu sou o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito para que não fosses mais os servos deles, o que? Escravos. Quebreis as cangas do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Isso é que é o mais importante, que a gente ande de cabeça erguida. Você pode andar de cabeça erguida? Isso é o mais importante. Tá? E Deus aqui está falando que eles não vão ser mais escravos, e está falando para nós também. Qual é a nossa escravidão? É aquilo que eu já expliquei, é a escravidão do pecado, é a escravidão, né, de fazer o mal, entendeu? Então, se a gente largar tudo isso, Deus vai nos abençoar fisicamente, tá? E também espiritualmente. A bênção de Deus ela vai vir, ok? Mas para isso você tem que seguir os mandamentos de Deus. É o que ele está falando aqui. Se você seguir os meus mandamentos, eu vou estar com você, tá? Aí agora vem o outro lado, tá? Aí vem o outro lado. Olha aí, vamos ver agora as maldições. Não é Deus quem manda, tá? Mas Deus permite. Se a pessoa não quer saber dele. É uma opção, uma escolha. A decisão é tua, como diz aquela música que a gente canta na igreja. Não é? Mas se não ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, aqueles 10 mandamentos na lei de Deus, e rejeitares os meus estatutos, desprezares as minhas normas e quebrares a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Olha aí, Deus vai tirar a bênção. E se Deus tirar, gente, a sua mão de cima de nós estou falando do mundo, tá? Se Deus tirar a mão, tá? A gente merece. É Deus quem nos protege, ok? A gente viu lá Sodoma e Gomorra, a gente viu o dilúvio, não é verdade? Se Deus tira a sua mão, vem, né? A gente sabe como é que é. O bicho pega, né? Como a gente diz. Então é isso que ele está alertando aqui. Então eu mesmo farei contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão
e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. Olha que terrível. Tá? Olha que, gente, o perigo da gente abandonar Deus. Tá? Lembrando que essa linguagem aqui é a linguagem do Antigo Testamento, que eles achavam que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Então, por isso que o autor sagrado aqui, ele coloca como se o mal viesse de Deus. No Novo Testamento, Jesus já vai explicar que não é assim. Só Deus é bom. Deus é amor, diz o Novo Testamento. Então, mas no Antigo Testamento, ainda estávamos nessa... O povo ainda estava nessa cultura ainda que tudo vinha de Deus, as coisas boas e as coisas más. Entendeu? Então, por isso que fala aqui como se Deus mandasse o mal. Deus não manda o mal, Deus permite. É diferente. Ok? E se apesar disso não me ouvides, continuarei a castigar 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esse castigo, gente, a gente deve entender como uma correção. Todo pai, todo bom pai, corrige o seu filho, não é verdade? Senão você não é um bom pai. Eu ainda não sou pai, né? Não sei se Deus vai me dar essa graça alguma vez. Mas eu vou procurar corrigir o meu filho. Se ele estiver errado, senão eu não sou um bom pai. Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Não é que Deus vai castigar, Deus nos corrige para que a gente depois não sofra. Não é verdade? O seu filho, né? Ele está se aproximando de uma pirambeira. Você não vai lá salvar ele para que ele não caia no buraco? Claro que vai. Você vai deixar ele entrar no mar? Você não vai deixar, ele vai afogar. Deus vai fazer a mesma coisa com a gente, para a gente não cair no buraco, para a gente não ir para o inferno. Então Deus vai nos corrigir, mandando às vezes até uma doença. Mandando não, permitindo. Deus não manda. Mas Deus às vezes permite até uma doença para a pessoa aprender. Não é o que o povo fala? Que às vezes a pessoa tem que aprender na dor? Que não é o certo. Mas às vezes até Deus permite uma dor para que a pessoa se converta. Entendeu? Igual São Paulo. São Paulo tinha um espinho na carne. Era uma enfermidade. Entendeu? 3 vezes ele pediu a Deus para tirar dele, Deus não tirou. Por quê? Para a conversão de São Paulo. São Paulo era um perseguidor dos cristãos, depois virou um grande apóstolo, missionário, mas ele poderia se achar melhor do que os outros, porque ele tinha visões, né? Ele trabalhava para Deus, então ele poderia se achar melhor do que o outro. Então a palavra de Deus diz bem claro, eu vou te mandar um espinho na carne para que você não fique orgulhoso. Tem gente que é orgulhoso. Porque eu estou trabalhando para Deus, então eu sou melhor do que o outro. Igual eu, assim, poderia me achar que eu sou melhor do que alguém, do que vocês, por exemplo, estão me ouvindo. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou o pior de todos. Entendeu? Eu sou o mais pecador que vocês conhecem, sou eu. Então eu não posso me achar porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, então eu sou o bambambam. Não. Tá? Pelo contrário, eu sou o último. Tá? Eu não quero aparecer. Não, eu quero que, como São João Batista, né? Que ele cresça e que eu desapareça. Eu sou só um instrumento que Deus usou, um vaso sujo de barro que Deus usa. Somente isso. Mas tem gente que pode se achar. Então, às vezes, Deus até permite até uma doença para que essa pessoa tome jeito. Entendeu? Agora, se você não quer saber de Deus, aí, meu amigo, Deus realmente vai te abandonar. Não é que Deus vai te abandonar. É a escolha que cada um tem, gente. É a liberdade. Livre-arbítrio. Todos nós temos liberdade e Deus não toca. Por isso que existe o inferno. Muita gente fala que Deus manda para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus é amor. Mas existe o inferno, porque a pessoa escolhe. É uma escolha. O inferno e o céu são escolhas. Tá? Não é Deus quem manda, é a gente quem escolhe. Ok? Quebrarei o vosso poder orgulhoso. Olha aí, eu não li, eu juro por Deus que eu não li. Estou lendo agora. Tá? Quebrarei o vosso poder orgulhoso e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos e as árvores do campo não darão mais os seus frutos. Então, meu amigo, quando você for fazer um trabalho, né? Quando você for fazer qualquer coisa, você tem que se encomendar a Deus. Senão nada na sua vida vai para frente. Por que muita gente reclama? Minha vida está um inferno. A gente ouve muito isso, né? Minha vida está um inferno, a minha casa é um inferno. Mas lógico. Você colocou Deus na frente? Você se entregou nas mãos do Senhor? Entendeu? Se você não entrega a sua vida, o seu trabalho nas mãos de Deus, tudo vai dar errado, amigo.
tudo. Então, tudo que você for fazer, qualquer empreendimento, não é? Qualquer coisa que você for fazer, você tem que colocar Deus na frente. Pela oração e pela entrega. Você tem que se entregar a Deus, a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele trabalhe. Porque você sozinho, você não consegue nada não, amigo. Nós sozinhos, nós não somos nada, nem ninguém. Nós somos pó. E ao pó nós vamos retornar. Então, se não é Deus olhar para a gente, tá? Então a gente tem que perceber isso também. É isso que Deus está falando aqui. Se vos opuserdes a mim e não me quiseres ouvir, agravarei estas pragas sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Olha o perigo do pecado, tá vendo? Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. Então, gente, o perigo do pecado. Hoje, gente, estou assustado com o que eu estou vendo na internet. Tá? As pessoas estão brincando com Deus. Eu estou horrorizado com as coisas que eu tenho visto na internet. O pecado, gente, se alastrou de uma forma que hoje virou uma coisa normal. Tá? E as pessoas aprovam isso, entendeu? Não estão nem aí, vivem como se Deus não existisse. Cristãos, entendeu? Até mesmo pessoas cristãs, não estou falando nem do mundão, não. O mundão já está perdido mesmo. Tá? Estou falando pessoas cristãs aprovando certo tipo de coisa. Entendeu? Então, gente, cuidado. O pecado tá numa coisa terrível e as pessoas não abriram os olhos ainda, que Deus, né, onde há o pecado, Deus, vai embora. E se Deus vai embora, a gente sabe, como eu já estou cansado de falar aqui. Por isso que nada no mundo hoje me assusta. Né? Nada de ruim hoje me assusta, porque o mundo hoje está sem Deus, não quer saber dele. Tá? Então, gente, olha o que Deus está alertando aqui na palavra dele. E se apesar disso ainda não vos corrigir, olha o que Deus está dizendo, 4.000 anos atrás. Se não vos corrigires e vos obstinares em resistir ao mal, ao pecado, também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. De novo. Farei vir contra vós a espada que vingará a minha aliança. E quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues ao poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno, e vos entregarão este pão medido, e comereis e não vos fartareis. Gente, nós passamos há pouco tempo agora por uma prova de fogo, que foi a pandemia. Eu achei que as pessoas iriam tomar emenda. Eu estava com essa esperança. Não todos, mas a maioria ia tomar emenda. E não foi o que eu vi. Parece que piorou. Entenderam? Parece que piorou, gente. Depois da pandemia. Nem a pandemia fez o povo perceber. Entendeu? Isso que Deus está falando aqui. Que ele vai permitir o mal, porque as pessoas não querem saber dele, não querem saber dos mandamentos. Entendeu? Então as pessoas não acordaram, nem com a pandemia as pessoas não acordaram. Aí vem coisa pior, né? Já está aparecendo aí, não sei o que, do macaco, né? E vai vir coisa pior. Por quê? Porque o povo não toma emenda. Entendeu? Infelizmente, é o que Deus está falando aqui. Comereis a carne dos vossos filhos e comereis a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos. Esses lugares altos, gente, eram os altares daqueles deuses falsos, daquelas imagens de ídolos, ok? Que eles praticavam. Desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos e vos rejeitarei. Por causa disso aqui, de interpretação errada, que muita gente fica quebrando as nossas imagens. Não tem nada a ver, tá, gente? Tá? Aqui Deus está falando dos ídolos, daqueles pagãos do Antigo Testamento. Como eu já estou cansado de explicar aqui. Não vai sair
destruindo as imagens dos católicos por causa disso, não. Estou falando porque muita gente interpreta isso aqui errado e começa a destruir, né, as imagens católicas. Pelo amor de Deus, ok? Vamos entender as coisas. Os ídolos, as imagens dos ídolos que ele está mandando destruir. Não são as nossas imagens católicas, ok? Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra, e se espantarão os vossos inimigos que a virem habitar. Quanto a vós, eu os dispersarei entre as nações. Está falando de Israel, se Israel continuar na idolatria, né? Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Isso, infelizmente, vai acontecer muito. Israel vai ser dominado por muitos povos por causa de idolatria, né? E o pior vai ser o exílio. Eles vão ser todos levados para a Babilônia, né? E vai ser destruído o templo. Isso tudo nós vamos ver mais para frente. Então, tudo que Deus está falando aqui vai acontecer, porque o povo não vai tomar emenda, a gente também não toma, não é? E, infelizmente, vai acontecer isso. Então a terra cumprirá os seus sábados durante todos os dias de sua desolação, enquanto estiveres na terra dos vossos inimigos. Olha, ele está falando do exílio que vai acontecer. Eu estou acabando de falar, eles vão lá para a Babilônia. Então a terra repousará e poderá cumprir os seus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu nos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração. Quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca, fugirão como se foge diante da espada e cairão, ainda que ninguém os persiga. Então ele está falando aqui do exílio que vai acontecer. Né? Deus já está aqui falando, né, que eles não vão realmente, infelizmente, vão cometer idolatria. Então, vai acontecer muita coisa ruim com Israel, né? Além do exílio da Babilônia, que eu já falei, né? O reino vai ser dividido entre norte e sul, né? O reino do norte, o reino do sul, depois da morte de Salomão. Então, vai acontecer muita coisa ruim com Israel por causa de idolatria. Então, Deus aqui já está dizendo, né, que eles vão abandonar a Deus, e está falando para nós também, e aqueles que abandonam a Deus, né? Tropeçarão uns nos outros como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. Acho que eu já falei. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos, já falei também, tá? Também por causa das iniquidades dos seus pais, por causa aquele dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos inimigos por causa das suas iniquidades. É também por causa das iniquidades dos seus pais, acrescidas a deles, que virão a perecer. E confessarão então as suas iniquidades, bem como as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidades para comigo, e ainda mais por oposição a mim. Aqui, gente, ele não está dizendo que o pecado do pai passa para o filho. Não, tá? A igreja ensina que cada um responde pelo seu pecado. Pode vir herança negativa, isso pode vir. Então a gente deve sim, né, rezar pelos nossos antepassados, para que não tenha vindo nada de ruim dos nossos antepassados. Mas pecado de pai não passa para filho. Tá? Aqui os pais que ele está falando é o povo de Israel. Tá? O povo de Israel, entendeu? Que é representado aqui por Abraão, Isaac, Jacó, entendeu? Então ele está falando aqui de Israel, porque Israel vai cair muitas vezes na idolatria. Daqui para frente a gente vai ver isso direto, porque eles vão ter contatos com povos pagãos e eles vão acabar indo para a idolatria, ok? E Deus vai sempre falar com eles: larga essa idolatria, vem para mim, larga esses ídolos, esses deuses falsos. Por isso que Deus toca tanto nessa questão das imagens do Antigo Testamento, tá? Que nós já cansamos de explicar aqui. Ok? Agora, ele diz uma coisa importante aqui. O que ele fala? Versículo 40 do capítulo 26. 26, versículo 40. Confessarão as suas iniquidades, os seus pecados. Olha aí.
Então, a confissão é uma coisa que já vem lá do Antigo Testamento. Claro que no Antigo Testamento não se confessava com o sacerdote, porque ainda não tinha. Tinha os sacerdotes judeus. Tá? Mas lógico que no Antigo Testamento se confessava direto com Deus. Por isso que muitos irmãos de outras religiões questionam os católicos, né? Porque no Antigo Testamento, com certeza, se confessava direto com Deus. Tá? Mas no Novo Testamento, não. No Antigo Testamento, sim. Mas no Novo Testamento, Deus manda confessar com o padre. Está lá em João 20, 26. Entendeu? Agora, aqui também já é uma prefiguração da confissão. Independente se é com o padre ou não, mas já no Antigo Testamento, Deus já mandava confessar os pecados. Iniquidade quer dizer pecado. Então, gente, a confissão vem desde o Antigo Testamento. Tá? E no Novo, Jesus colocou isso como um sacramento. Por quê, gente? Porque, deixa eu explicar para você entender a importância do sacramento da confissão, que muita gente tem medo. Tá? A confissão custou o sangue de Cristo. Jesus, na cruz, derramou todo o seu sangue por nós. E é através do sangue de Cristo que, né, Cristo colocou a confissão para que o Padre, em nome dele, perdoe os nossos pecados. Então não é o Padre que perdoa, é Cristo através do sacerdote. Custou o sangue de Cristo. Entendeu? Então o Padre ali, ele faz simplesmente o papel de Jesus nos perdoando. Ok? Então, a gente não deve ter medo da confissão. É uma coisa que é bíblica, tem no Antigo e tem no Novo Testamento. Tá? Então, não precisamos ter medo da confissão. Tá? A confissão é para nos lavar, é para nos perdoar. Tá? É como você conversar com um amigo. Entendeu? Então, a gente não deve ter medo da confissão. Okay? Eu sei que é um pouco até humilhante você confessar o seu pecado, né, para um ser humano. Né? Para um ser humano. Mas ele também te entende, porque ele também comete pecado. O pior é você confessar com um anjo. Aí eu teria vergonha, porque o anjo não tem pecado, ele ficaria horrorizado ao ouvir o meu pecado. Agora o padre não, o padre já está cansado de ouvir todo tipo de pecado. Entendeu? Então é por isso que ele pode, inclusive, nos orientar. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse medo da confissão. Tá? Ver ali como, inclusive a igreja ensina que é um sacramento de cura. Não é só para perdoar pecados. A confissão nos cura, entendeu? Cura espiritual, cura espiritualmente, gente. Não estou falando de cura física. Estou falando da cura espiritual. Porque o pecado nos mata. Mata a alma. Inclusive, nós podemos ir até para o inferno se a gente morrer em pecado mortal. Então, a confissão, a igreja ensina que ela é um sacramento que cura, mas cura a alma, não é o corpo. Entendeu? Então, por isso que é a importância da confissão. Então, Deus falando aí, que é para a gente confessar, sim, os nossos pecados, lá do Antigo Testamento. E eu também serei contrário a eles e os conduzirei à terra dos seus inimigos. Então seu coração incircunciso se humilhará e farão expiação pelas suas faltas. O que é o coração incircunciso? É aquele que não era circuncidado. Todo judeu era obrigatório circuncidar. Para nós hoje é o batismo. Olha a importância do batismo, que ficou no lugar da circuncisão. Tá? Então, já falei muito sobre batismo aqui também, gente. Pelo amor de Deus, eu sei de muita gente aí que não batizou. Não batiza o seu filho. Vou esperar crescer. Gente, cuidado, você não sabe o dia de amanhã. Ele só é filho, a pessoa só é filho de Deus com o batismo. Ok? Então, cuidado. E se humilhará e fará expiação pelas suas faltas. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. E igualmente me lembrarei da terra. E a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida deles. Eles, contudo, deverão expiar a sua iniquidade, seu pecado, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus mandamentos. Então, gente, por isso que a igreja ensina que quando você comete um pecado contra os 10 mandamentos, você precisa se confessar. É Deus que está dizendo aqui, se arrepender e se confessar. Então a gente pergunta, o que é um pecado mortal? Tá? Existe o pecado mortal e o pecado venial. Tá? Então a igreja ensina que o pecado mortal é aquele que infringe os 10 mandamentos. Então, se você cometeu um pecado contra os 10 mandamentos, você precisa se arrepender e precisa se confessar. Não morra em pecado mortal, tá, gente? Mesmo que você não tenha tempo de confessar, se arrependa.
Tá? Para você comungar, você precisa confessar. Você não pode comungar em pecado mortal, não pode. Mesmo se arrependendo, você não pode comungar sem confessar. Agora, para você ser perdoado por Deus, basta você se arrepender. Tá? Não morra em pecado mortal. Tá, gente? Então, cuidado com isso. Contudo, não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei e não os aborrecerei, a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor seu Deus. Deus está falando que mesmo que o povo esteja infiel, Deus continua fiel, e Deus é fiel mesmo. Né? A Bíblia está cheia de passagens que falam isso. Lembrarei em favor deles da aliança feita com seus antepassados, que fez sair da terra do Egito à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, e eu mesmo sou o seu Senhor. São estes os estatutos, as normas e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Olha aí que bonito. Então, através de Moisés, Deus entregou então os 10 mandamentos, que se quebraram, Deus fez de novo, e Deus ensinou para eles, né? Cumpram os mandamentos. Aí vocês escolhem. Vocês têm a bênção, vocês têm a maldição. Vocês escolhem. A decisão é de vocês. Deus falando para Israel e Deus falando para nós hoje. Ok? E vamos fechar com o capítulo 27. Tá? O capítulo 27, o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e diz, tá? Se alguém quiser cumprir um voto ao Senhor relativo ao valor de uma pessoa, aí aqui ele começa a falar, gente, da questão das promessas, ok? A igreja, ela não é contra as promessas, tá? O voto aqui não é um voto, não é um voto de política não, tá, gente? O voto aqui é a promessa que você faz a Deus, ok? Então aqui ele explica no contexto do Antigo Testamento, mas trazendo para o nosso contexto do Novo Testamento, a igreja ensina que não é pecado fazer promessa. Você pode fazer. Você tem que cumprir a promessa. Você não pode abusar de Deus, né? Fazer a promessa e não cumprir. Ok? Mas se você cumpriu a tua promessa, não tem nenhum problema, tá? Mas você deve cumprir, tá? Agora, Deus vai atender de acordo com a vontade dele, não a sua. Ok? Muita gente às vezes fica bravo com Deus porque Deus não atende no tempo que ele quer. Ok? Deus pode dizer 3 coisas para você: sim, não ou espera, que eu vou te dar, mas não agora. Entendeu? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Achar que Deus tem que nos dar no nosso momento, no nosso tempo. Lembrando que o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. Ok? O nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Então, nós não podemos impor a Deus nada. Tá? Nós podemos fazer a nossa parte, pedir. Agora, conceder aquilo que a gente pede depende dele, não da gente. Tá? Aí Deus vai ver o que é melhor ou não para a gente. Tem que ver se o que a gente pediu é uma coisa boa. Não é verdade? Aí quem vai analisar é o próprio Deus. Né? Aí depois ele fala dos animais, tá? Em se tratando de animais daqueles que se oferecem ao Senhor, todo animal que se oferece ao Senhor será coisa sagrada. Ele está falando, né, do cordeiro, do cabrito, né, que era oferecido a Deus lá pelos judeus, ok? Aí aqui ele começa a explicar, tá bom? Ele está falando aqui, gente, dos animais, que eu já estou cansado de explicar essa questão dos animais, tá? Já expliquei aqui 1 milhão de vezes, ok? Sei que tem gente que pode até ficar com raiva de mim, porque gosta mais de animal do que de gente, mas eu tenho que falar a verdade aqui em nome da igreja, né? A igreja não é contra você ter seu animal, pode ter tranquilo o seu animal. Você só não pode também achar que seu animal está acima do ser humano. Tá? Nada está acima, primeiro, de Deus, depois do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. O animal não foi criado à imagem e semelhança de Deus, é uma criatura. Tá? Nós também somos, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos uma alma imortal, coisa que o animal não tem. Não adianta a gente querer espernear. Tá? Eu já discuti isso com muita gente, até com criança. Eu amo crianças. Todo mundo sabe que eu amo criança, mas se tiver que discutir com a criança, porque criança gosta muito de animal, né?
Mas não tem... Gente, a verdade é verdade, pronto. Não adianta você mentir. Entendeu? Não, o animal não tem alma imortal. Ele tem a alma dele que Deus deu. Ok? Mas quando ele morre, ele acaba. Ele não vai para o céu. Ok? Então não adianta. Muita gente até reza pelo animal. Tudo bem, a igreja não fala nada sobre isso. Entendeu? Mas a igreja ensina, isso a igreja ensina. Se o animal estiver doente e precisar sacrificar, pode sacrificar. Não é igual o ser humano, que não pode. Se o ser humano estiver lá no aparelho, lá, não pode desligar o aparelho, porque ele tem uma alma. Deus pode fazer um milagre. Deus pode até ressuscitar uma pessoa. Entendeu? Então, quer dizer, agora, o animal não. Se ele estiver sofrendo, você pode sacrificar, porque ele não tem alma. Senão você não podia nem comer o animal. Entendeu? Então, não tem isso. Aí fala da consagração das casas ao Senhor, tá? Se alguém consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote fará a avaliação dela. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Olha o que ele está falando aqui. Chame o sacerdote para dar uma bênção na sua casa. Tá? A sua casa, gente, é aquilo que Deus te deu de mais sagrado. Nem a polícia pode entrar na sua casa se não tiver lá um mandato. Ninguém pode invadir sua casa. Sua casa é sagrada. Tá? É o seu canto. Né? Então, quer dizer, chame o sacerdote também para dar uma bênção na sua casa, um diácono. Né? Isso aí a gente deve fazer sempre. Contra inveja, contra tudo aquilo que é de ruim. Tá? Jogue água benta na sua casa, é um sacramental. Ok? Então, isso aí você deve fazer sim. Fazer consagração à tua casa. Ok? Campos, olha aí. Você deve consagrar ao Senhor também. O campo aqui é o quê? Se você tem uma fazenda, se você tem uma colheita, uma plantação, você que é agricultor. Muita gente antigamente fazia mais, hoje em dia nem tanto. Na roça, chamava o padre lá para dar uma benção. O padre ia uma vez por mês, porque uma vez não podia ir sempre. O padre ia lá na roça dar uma benção, rezar a missa. Rezava-se até a missa para os colonos trabalhar. Antigamente tinha isso. Hoje, infelizmente, se perdeu. Então, os seus empreendimentos, não é? Se o padre não pode ir na sua casa, leve alguma, né? Abençoa a sua casa, a chave do seu carro, não é? Isso aí, gente, é para trazer a bênção de Deus, é o que ele está falando aqui. A bênção das casas, a bênção dos campos, ok? Então, isso tudo aqui o livro do Levítico nos lembra. Consagrar tudo isso a Deus. E a gente faz isso hoje o quê? Levando o sacerdote para consagrar nossa casa, né, dar a bênção dos carros, né, no nosso trabalho, tudo que a gente for fazer. Tá? Por isso que é bom a gente ser amigo de um padre, de um diácono. Eu, graças a Deus, tenho essa bênção. Ser amigo de muitos diáconos, padres, né? Então, para a gente poder, a bênção de ter, gente, sempre a bênção de Deus. Por isso que, muitas vezes, a nossa casa, a gente fala que a nossa casa é um inferno. Por quê? E, realmente, você não chama Deus para lá. Ok? Então, faça isso que você vai ver, a bênção. Ok? Aí fala que todo primogênito pertence ao Senhor, já expliquei sobre isso. Tanto o primogênito, o homem, quanto do animal. O animal, a primeira colheita entregava para Deus, e o primogênito, o homem, né, era também consagrado. Até o próprio Jesus, né, que era o primogênito e também o unigênito, tanto de Deus quanto da Virgem Maria. Tá? Então, o primogênito era consagrado ao Senhor, tanto o animal quanto o ser humano. Ok? O anátema. O que é o anátema, gente? O anátema é a excomunhão. Isso existe. Ok? Vou ler, vou te explicar. Contudo, nada do que alguém consagrar ao Senhor por anátema pode ser vendido ou resgatado, quem quer que seja, homens, animais ou campos, do seu patrimônio. Todo anátema é coisa santíssima que pertence ao Senhor. Nenhum ser humano voltado ao anátema poderá ser resgatado, será morto. Claro, gente, que hoje a nossa excomunhão não é tão radical. Né? Aqui era mais radical. Lembrando que estamos no Antigo Testamento, já expliquei. Mas existe a excomunhão. O Código de Direito Canônico da Igreja diz que tem algumas coisas que a gente faz que a gente pode ser excomungado. Excomunhão, anátema, quer dizer excomunhão. Excomunhão quer dizer fora. Você pode ser expulso da igreja. Isso pode acontecer. Entendeu? Eu não vou saber agora de cabeça todos os casos
que o Código de Direito Canônico, que é o Estatuto da Igreja, coloca para o católico que faz alguma coisa e ele é expulso da igreja. Eu lembro de alguns, não todos. Por exemplo, quem faz um aborto, quem pratica o aborto, seja o médico, seja a pessoa, quem paga, todo mundo que faz parte é excomungado da igreja. Tá? O padre que conta um segredo de confissão, é excomungado da igreja. Tá? Mas o quê? Eu não vou lembrar disso. Eu sei que são 7. Se alguém agrediu o Papa, excomungado, igual aquele homem lá que deu um tiro no Papa, né? E depois o Papa foi lá e perdoou ele, né? Tem mais. Jogar hóstia consagrada no chão, ou levar para cultos satânicos, né? Roubar a hóstia no sacrário, jogar no chão, né? É excomungado. Um padre que tiver relação sexual com uma mulher ou com um homem, né? Os dois são excomungados, né? Eu acho que eu não me lembro mais dos outros casos. Esses eu sei que dá excomunhão, ok? Então, gente, tem casos que a pessoa é expulsa da igreja. A pessoa pode voltar? Pode. Só o bispo pode reintegrar a pessoa na igreja. Ela não pode receber nenhum sacramento. A pessoa que é excomungada, ela não pode comungar, não pode confessar, não pode nada. Então, para ela voltar para a igreja, ela tem que ter autorização do bispo e tem que se confessar. Tá? Aí o bispo vai retirar a excomunhão, aí a pessoa vai se confessar, pedir perdão, se arrepender, aí pode voltar. Mas a igreja pode excomungar, sim, alguma pessoa por alguns casos, que eu já expliquei alguns aqui. Eu não me lembro de todos, mas alguns eu lembrei. E finaliza aí, gente, o livro finaliza com o dízimo. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da terra como os frutos das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do seu valor. Em todo dízimo de gado, graúdo ou miúdo, a 10ª parte de tudo. O que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada ao Senhor. Não se deve observar se é bom ou mal, e não se fará substituição. Se isso se dá, tanto o animal consagrado como aquele que o substitui serão coisas consagradas sem possibilidade de resgate. Estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. O dízimo aqui, gente, não era só dinheiro. Tá? Então, aqui nós vemos que o dízimo aqui era qualquer coisa que você oferecia a Deus. O profeta Malaquias, ele fala mais na questão do dinheiro. E depois ficou mais essa questão da gente devolver o dinheiro, na questão do dízimo. Mas no Antigo Testamento não era só dinheiro, não. Você poderia oferecer a Deus várias coisas, tá? Frutos da terra, né? Sua colheita, tudo era considerado como dízimo, ok? Mas depois ficou como dinheiro, porque o profeta Malaquias fala sobre isso e o Novo Testamento pegou, tá? Então, sobre isso. Mas veja, o dízimo, gente, não é um mandamento. Uma vez eu até discuti com uma pessoa, até já faleceu, que Deus o tem em bom lugar. Tá? Mas eu conversei com uma pessoa que falou que dízimo é mandamento. Dízimo não é mandamento. Você não está pecando se você não der o dízimo. Mas a igreja aconselha que você seja dizimista. Eu sou dizimista. Só que não é um mandamento. E outra, é você quem escolhe. Não é a pessoa, não é a igreja. Tá? A igreja não amarra se é 10%, se é mais, se é menos. Você dá, São Paulo diz, dá aquilo que está no seu coração. O importante é dar com alegria. Aquela viúva que deu aquela moedinha, tá certo que ali não foi dízimo, ali foi uma oferta. Uma coisa é oferta, outra coisa é dízimo. Tá? Dízimo é do seu salário. Se for o dinheiro que eu estou falando, né? Você tira do seu salário. Oferta não. Oferta você pode ofertar o que você quiser. Tá? Mas sendo oferta, sendo dízimo, você oferta aquilo que o seu coração manda. E Deus vai, porque Deus olha o coração. Não é verdade? Deus vai recompensar de acordo com a sua generosidade, vamos dizer assim. Mas o dízimo é bíblico, tá? A Igreja Católica não é contra o dízimo, a Igreja é contra a exploração do dízimo, como acontece hoje aí em algumas igrejas, ok? Então, gente, terminamos, graças a Deus, o livro do Levítico. Na próxima aula sobre Bíblia, estudo bíblico, nós vamos começar, então, o livro dos Números, tá? Que é o 4º livro da Bíblia,
do chamado Pentateuco, da Torá. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar o livro de Números, ok? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe aí os comentários. Por favor, se inscreva no nosso canal, ok? Para que a gente possa continuar evangelizando. Preciso aí do seu... Comente no nosso canal, tá? Para a gente poder atingir o maior número possível de pessoas, tá bem? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.